Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos aguardando, né, nesse momento. Eu sou a professora Leila Amaral, trabalho na Unitins, dou aula para os cursos de Serviço Social e Direito. Sejam bem-vindos à nossa conferência, né, de encerramento da terceira semana de Direitos Humanos, que foram 2 dias de muito aprendizado, né, professor Eduardo? Exatamente, professora. Boa noite a todos, a todas, a todos. Eu sou o professor Eduardo Lima, estou na Unitins aqui desde 2016 e atualmente trabalho, sou ligado ao curso de Pedagogia e também exercendo a função de direção de extensão, né? Como a professora Leila falou, estamos aqui na terceira semana de Direitos Humanos da Unitins e esse ano o tema é Direitos Humanos e Sociedade. Direitos Humanos, Sociedade e Meio Ambiente, desculpa. Uma temática não só importante como também necessária, né? Nesses tempos de avanços críticos de destruição institucional que vivemos em nosso país, né? É verdade, professor Eduardo, principalmente com o aumento, né, das taxas de desmatamento e as notícias, né, que a gente tem visto sobre o desmonte, né, da fiscalização ambiental, que tem sido algo muito comum no Brasil atualmente, né, trazendo uma preocupação tremenda em todas as áreas, mas principalmente desses grupos ambientalistas, né, nacionais ou internacionais. Uma preocupação recorrente, não é mesmo, professor? Exato, professora Leila. Esse avanço da destruição de ecossistemas naturais facilita, né, o surgimento de doenças que eventualmente se transformam em epidemias e pandemias, né, trazendo prejuízos incalculáveis para todos nós, que é justamente, né, o que estamos vivendo agora, né? Estamos aqui vivendo uma verdadeira destruição no Brasil, né? Já estamos chegando a 400 mil mortos, né? E ainda lamentando essas mortes, né? Mas também sem ver muita ação, né? Sem ver muita resolução do problema, né? E ainda assim, né? Testemunhamos cotidianamente, né? Esses desmatamentos de florestas, né? Tanto no Brasil como ao redor do mundo, né? A gente sempre está vendo descaso com a floresta amazônica, mas também com vários ecossistemas do país. E você falando aí, né, da nossa floresta querida, né? 2021 tem sido um marco, né? Porque é o terceiro ano consecutivo de aumento da destruição da nossa floresta amazônica, com um crescimento de 9,5%, né? Segundo o PRODES, que é um projeto, né, que realiza esse monitoramento por meio de satélites do desmatamento, né, por corte raso, né, na Amazônia Legal. E produz aí, desde 88, essas taxas que a gente tem, né, anuais de desmatamento na região. Então, a situação ela tem se agravado muito, né, quando há um esforço público do governo federal agora, né, e aliados, em passar, né, a boiada por cima da proteção ambiental, enquanto a população que está ocupada em conseguir o quê? Colocar alimento na mesa, né? O mínimo para se manter viva, né, sem pouquíssimo amparo adequado do Estado com relação a isso, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo agora, né, essa segunda onda da Covid-19, né, Eduardo? Exatamente, Leila. E no intuito de discutir essas possibilidades, né, futuras pós-pandemia, junta-se a nós o professor doutor José Geraldo de Souza, né, professor graduado, mestre e doutor pela Universidade de Brasília e também é professor titular da mesma instituição. É verdade. O professor José Geraldo é um querido, né? Ele atua no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares como professor no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania. Está acostumado a trabalhar com ensino, pesquisa, extensão na área do direito, principalmente na área da teoria do direito, né? E com temas muito importantes para nós, muito caros, né? Por exemplo, o direito achado na rua, cidadania, direitos humanos e justiça, né, Eduardo? Coisas que a gente está com anseio de ver, né? Com anseio de concretizar, né? De viver. Exatamente. Boa noite, professor Geraldo.
É um prazer recebê-lo aqui na Uniteams, né? Pena que no momento seja virtualmente, né? Mas espero que em breve, né, possamos nos encontrar pessoalmente. O senhor sentir novamente aqui o calor do Tocantins, né? E em nome da Lembre-se que o Pró-Reitoria... sol mora aqui, né? Isso, exatamente. E em nome da Pró-Reitoria de Extensão da Uniteams, eu agradeço, né, imensamente o aceite do nosso convite, né? O senhor sempre foi muito disponível, acessível, e ficamos muito felizes em tê-lo aqui conosco. Então, fique à vontade, professor. A palavra é sua, professor. Então, professor Eduardo, que é da Pró-Reitoria de Extensão e que certamente tem a responsabilidade pela organização dessa terceira semana de Direitos Humanos, com essa temática tão pertinente, tão interpelante, né? E é uma alegria enorme estar com vocês nesse encontro, retornando a Palmas, né? Porque mesmo virtualmente é como se nos tivéssemos muito presentes no imaginário, né? O filósofo Ortega Gasset dizia que a vida inventada é uma vida real, na medida em que ela é a construção do nosso imaginário, né? E eu tenho uma memória muito calorosa de Palmas, no sentido estrito e no sentido lato, né? Isso, aliás, até um pouquinho antes eu dizia nos bastidores, né? Palmas ainda estava sendo construída como projeto, né? E acabei indo também a Miracema, onde a capital estava provisoriamente, para discutir com os universitários, porque era um momento também que estava se construindo, né, a federalização das estruturas universitárias do Tocantins, né? Então, professor, me receba como um parceiro, porque eu sou isso que vocês disseram, mas sou também muito fortemente um extensionista. O próprio projeto Direito Achado na Rua, que se realiza na indissociabilidade, ele se estruturou originariamente como um programa de extensão, que nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser, porque ele é veiculado na forma de um curso de extensão à distância. Ainda que ele organize na sua discussão os elementos da pesquisa, porque se trata de desvendar as sociabilidades que são intensamente revestidas do instituinte jurídico, né? E para isso precisa de óculos epistemológicos, né? Mas também ele é ensino, porque nós temos aqui na UNB, tanto no programa de Direitos Humanos quanto no programa de Direito, disciplinas de graduação e de pós-graduação com essa designação, Direito Achado na Rua. Então, ele é bem essa síntese de indissociabilidade, mas o que nos move permanentemente é essa mística da extensão, né? Esse estar no real, né? E, no caso da UNB, representando o valor da universidade necessária, que Darcy inscreveu no projeto, de que ela tinha que ser uma expressão do civilizado, avançado como conhecimento, mas ela tinha que ter compromisso com o social e com o povo, né? Então, ela nasceu como estrutura extensionista, uma universidade sem muros. Nós não temos muros. Nosso campus principal é integrado à cidade e a cidade circula na universidade porque as vias são compartilhadas pela comunidade universitária e pela sociedade. Então, a gente pode dizer que entre nós escrevemos universidade com C. Né? É uma universidade com C. Né? Aliás, ontem era aniversário simultâneo da nossa universidade, 59 anos, e da nossa cidade, 61 anos. Somos resultado do mesmo impulso de criação. Né?
Um tempo em que a mobilização do social e da política era de criação, um tempo diferente do agora, que é de destruição. Destruição do meio ambiente, destruição da inteligência, destruição da civilidade, pelo ódio, né, pelo rancor, destruição da crítica, do pensamento organizado, né? Essa semana que passou, eu participava de uma audiência na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, exatamente para discutir o tema da autonomia da universidade e da liberdade de ensino, porque nós somos hoje o inimigo que esse sistema identifica para poder sobreviver enquanto função, porque não tem capacidade própria, então ele precisa de inimigos. E o inimigo é a inteligência, tem que matar a inteligência, a crítica, né, a contestação. Bom, isso é para dizer, professor Eduardo, que eu me sinto em casa, voltando a palmas pela mediação da extensão universitária, né? E encontrar a professora Leila Amaral, né, que é uma conhecida já de algum tempo. Lembrávamos nos bastidores que nos conhecemos em Goiânia, né? Num evento. Olha, minha esposa, a professora Naí, que é a coautora do livro, coautora desse livro, Educando para os Direitos Humanos, Pautas Pedagógicas para a Cidadania na Universidade, não é isso? Isso mesmo. Isso Pautas mesmo. Pedagógicas. Pautas Pedagógicas. A professora Naí é coordenadora do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos. E como a senhora, professora Leila, ela também é professora no serviço social aqui, embora seja socióloga de formação, né? Também sou socióloga de formação. Olha, certo. Então eu vou sair daqui, vou chamar ela para assumir aqui o lugar. E talvez em algum momento ela possa dar um alô aí à turma, né? Porque ela foi a criadora do programa de Direitos Humanos como programa de pós-graduação interdisciplinar aqui na Universidade de Brasília, né? E foi a grande instigadora de, agora já institucionalizado pela nossa reitoria, do Conselho de Direitos Humanos da Universidade de Brasília, né? Foi institucionalizado este ano, né? Bem, eu queria dizer, né, que é uma alegria estar nessa terceira semana, né? E ter a oportunidade de, a partir do tema que nós combinamos, este que designa a palestra de encerramento, a conferência de encerramento, Direitos Humanos e a disputa de um futuro pós-pandemia. Enquanto falávamos há pouco e trazia os dados, que são dados estarrecedores, né? Eu fui me lembrando, como ilustração do que diziam, de uma passagem da Peste de Camus, que até utilizei como epígrafe num livro que acabo de editar com colegas co-organizadores e com um plantel de autores e autoras. E o livro se chama exatamente Direitos Humanos e Covid-19, Grupos Sociais Vulnerabilizados e o Contexto da Pandemia. A epígrafe de Camus, olha só como traduz bem o que diziam há pouco. Ela está expressa nesses termos. Na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Rie lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada. Porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa, espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. É um trecho dramático da Peste, de Camus, né? Um autor que
trabalha a angústia do social. O outro livro importante dele é Estado de Sítio, né? E que tem a ver com o que disseram há pouco e que baliza o encontro que hoje se encerra, pautado na interlocução entre sociedade e meio ambiente. Essa devastação, essa depredação, essa destituição da dignidade do natural na vida, né? Essa maneira, né, de precipitar o sacrifício do nosso futuro, né, tem a ver com ações, né, que são as expressões desses ratos que andam por aí já nos espreitando, né? Esses ratos, né, que desestabilizam as relações políticas, degradam, como dizia Hannah Arendt, né, a realidade da política, degradam a política, né, porque destituem o humano das relações e coisificam a nossa forma de conviver, porque reduz tudo à coisificação. Basta ver que o discurso é de salvaguardar a economia, em que pese, né, toda a linha civilizatória que construiu entre nós o significado da emancipação do humano, né? Então, essa condição de coisificação do real, né? O real, em termos etimológicos, já é coisa, né? Mas essa maneira, né, de desumanizar o real, né, está presente nessa situação que, de algum modo, aliena tudo que for dignidade da vida decente e da vida inscrita no horizonte de desenvolvimento civilizatório que marca o nosso tempo. Por isso que eu quis trabalhar essa dimensão de que, se tivermos futuro, né, esse é um primeiro ponto a discutir, teremos futuro, né, a conduzir a vida nesses termos. A questão que se coloca é saber se teremos futuro, né? Porque se Camus antecipou algo, é essa potencialidade do nocivo, né? Que corrói as entranhas da sociabilidade que nos organiza, né? E, ao fazê-lo, também destrói a possibilidade de futuro, né? Que é um pouco o que o Papa Francisco, na Laudato Si, traduzindo, de certo modo, essas inquietações com o planeta, a ecologia, o bem viver, né? Conclama a que exercitemos a nossa responsabilidade solidária com o planeta, porque se não o fizermos, a espécie humana, né, padece do risco até de desaparecer, junto com a esterilização do próprio planeta, que, para se proteger, vai expurgar o vírus, que aí não é um vírus biológico no sentido de uma miniatura de um micro-organismo, mas somos nós mesmos, né, que afrontamos a própria realidade natural, né? Então, eu confio que seremos capazes de, assim como essas vozes já se colocam, né, não tanto no Brasil pela irresponsabilidade da governança, né, pela incompetência, que não é uma insuficiência de gestão, mas é que parece ser uma estratégia, né, de desempenho, né? Como o Darcy dizia, isso não é um destino, é um projeto, né? Não se faz por acaso, né? E tenho confiança de que nós podemos pensar que sim, teremos futuro, mas precisamos disputar esse futuro. Por isso o título proposto. Precisamos disputar esse futuro. Não nos resignarmos a um futuro que nos assinalem esses que afrontam a vida, né? Nenhum acaso que derive de circunstâncias que não estejam enquadradas no racional, que induza, que faça mover-se
as referências políticas, né? Mas algo que seja construído como possibilidade, né, de nos projetarmos para o adiante, ultrapassando esse momento agônico que nós estamos vivendo. Então, eu confio, né, de que, por mais assustadoras que sejam as condições desse momento, por mais que no euforismo das ignorâncias que nos cercam, nos negacionismos, nos fundamentalismos, nos rancores, né? O que está ali esparso nas entranhas, nas frestas do social, né? Será contido por nós quando recuperarmos um pouco essa nossa dimensão solidária, que é o que o Papa Francisco também sugere ao falar na Fratelli Tutti, da expectativa de que recuperemos a dimensão da fraternidade como estrutura solidária para ir por adiante, e por isso ele diz, de novo, numa de suas encíclicas, a Evangelii Gaudium, que é preciso recuperar a dimensão sublime da caridade, que para ele é a política. Recuperar a dimensão sublime da caridade, né? Algo que também está presente nas formulações de Hannah Arendt, ao dizer que se a degradação da política, o horizonte utópico de nossa sociabilidade é reconstruir as relações e inserir a política como mediação para a vida digna, para a vida inscrita na realização dos direitos humanos. Então, esse primeiro ponto de que o futuro se coloca como uma possibilidade, eu queria deixar como um pressuposto da conversa, na linha da minha expectativa utópica, mas não é um utópico alienado, é um utópico que se remeta às experiências históricas que concretizamos no nosso percurso e que se convertem em reservas utópicas, né, para nos impulsionar para o adiante, para o depois do agora, para construir um futuro que seja resultado da nossa interlocução enquanto possibilidade de formularmos projeto de vida, projeto de sociedade, né? Então, esse é um ponto. Vou voltar a ele para tentar depois extrair no diálogo com o encontro que está se encerrando qual é o fio condutor desta possibilidade projetiva, né? Mas o que eu queria retirar imediatamente é que, não sendo isso um destino, e não sendo nós ingênuos ou eufóricos o bastante para que aceitemos qualquer representação de um horizonte que nos assinalem, não é? Eu gostaria de dizer que precisamos disputar esse futuro. E disputar esse futuro significa, de algum modo, organizarmos as nossas qualificações argumentativas e interpretativas da nossa vida social para representá-lo na nossa ação política transformadora, né? Nesse sentido, pensar a utopia não como um outro lugar abstrato, mas como aquele lugar para o qual nos conduz o nosso pensamento constituído nas nossas representações de que nossa ação no mundo o transforma, e o transforma em direção a uma etapa mais avançada da nossa sociabilidade. Me referi ao livro. O livro a que me referi, que trabalhei para a editora De Plácido, com esse título, Direitos Humanos e Covid-19, Grupos Sociais Vulnerabilizados e o Contexto da Pandemia, ele se organiza em alguns eixos e, entre estes eixos, o primeiro deles é o aprender com o presente para disputar e construir o futuro. Aprender com o presente para disputar e construir o futuro. O outro eixo é os direitos humanos e a democracia, como é que a vida se orienta por uma subjetividade protagonista no contexto da pandemia. O outro eixo é a recusa da vulnerabilização para poder ser sujeito
e definir um futuro solidário. E, a partir daí, pensar o pós-pandêmico, né? Então, tomando como referência esses eixos, eu queria sugerir que a falta de uma condição momentânea, de uma análise mais casuística, e também escaldado no fato, né, de que, nas condições da nossa vida ativa, né, o que mais impressiona o nosso imaginário, que está dentro da lógica do capitalismo expoliador, que é o modo de produção no qual nos situamos, né? E no nosso contexto de vivência, na sua forma mais aviltante, que é o colonialismo, né? O que se desenha para nós, enquanto experiência do presente, é que tudo isso nos alienou do humano, nos alienou nas formas destituintes de subjetividade protagonista, nos alienou na escravidão, que é a forma mais aviltante e que transforma as pessoas em coisas, nos alienou no racismo derivado das estratégias simbólicas para implementar as formas de escravização, que, por isso, selecionou aqueles que não poderiam ser sujeitos de direito, né? Nos alienou na hierarquia entre as subjetividades, ainda que reconhecidas, mas que são subalternizadas a partir de seus lugares econômicos, sociais e políticos, por exemplo, o patriarcalismo, e nos alienou na dimensão da forma expoliativa e opressiva do modo de produção, no sentido de que, pela estratificação social, né, distinguiu os que têm acesso aos bens da vida, na distribuição, e a partilha do poder político para organizar a distribuição entre aqueles que são sujeitos políticos e os que são plenamente humanos e os que não são. Voltando ao Papa, os que são os que participam do contrato social e os que são descartáveis, né? Os que ficam à margem do processo da política e do processo civilizatório. Então, o capitalismo, na sua exacerbação colonial, ainda que nós, em termos políticos, tenhamos participado das experiências geopolíticas de libertação dos povos, independências, né? Não nos não nos expungimos dos que, de modo internalizado, restou entre nós no experimento colonial, no decolonial, que afeta as condições de interpretação da realidade, a colonialidade do saber, que afetam as condições de participação na vida política, a colonialidade do poder, e que afeta nossas condições de autorreferência no nosso protagonismo transformador da realidade, a colonialidade do ser, como os nossos intérpretes, sobretudo latino-americanos, mas do Sul, de um modo geral, os que vivemos a experiência, ou estamos vivendo a experiência decolonial, né? Articulamos como busca de capacidade de protagonismo e de subjetividade ativa, né? Então, o legado do passado é um legado dramático. Tem pouco a nos dar do ponto de vista do trânsito para o futuro. É o que muitos dizem, né, que no pós-pandêmico, com todas essas advertências de Camus, né, e com todos os riscos de um sistema que defrauda a natureza e que coloca a possibilidade de um futuro que seja uma intermitência pandêmica. A esta se sucederá outra, a outra se sucederá mais uma, né, porque a afronta ecológica produzirá, inevitavelmente,
essas respostas da natureza no sentido de se dar conta de que o pior vírus que existe no planeta é o vírus do humano insensível e do humano que frauda a natureza, que dilapida a natureza. Né? Então, não temos muito a dizer que temos de sentido civilizatório algo para nos projetar para o futuro. Ou temos? A meu ver, temos. Tem pouca coisa que a gente pode levar para adiante. A maior parte daquilo que temos como o que chamamos de processo civilizatório, e a antropologia mostrou que o processo civilizatório foi notadamente um processo colonial, né? De subordinação dos povos autóctones, né? Os povos que são originários em relação aos alienígenas, né? Que são aqueles que chegaram com o empreendimento da conquista, né? Se há uma coisa que nós podemos considerar que é valiosa e que é algo que se constitui como um veículo possível para nos levar para o futuro, eu acho que são os direitos humanos. É o que temos de valioso do passado para nos levar para o futuro, para nos organizar enquanto projeto na disputa de futuro, o desenho de uma sociedade em que o humano seja o meio e o fim a realizar. O meio e o fim a realizar. Claro que se trata de discernir do que falamos quando falamos em direitos humanos. Serão os direitos humanos as declarações que a gente coleciona, e são tantas, as declarações que aqui e ali, em função dos surtos sociais, os experimentos localizados, tópicos, legaram como síntese do que ali e aqui se realizou, declaração dos franceses, declaração de Argel, declaração universal. Será isso? Eu acho que isso é uma projeção bastante factual, limitada, que me leva a pensar que, ainda que as declarações sejam esforços de designação, não traduzem a realidade dos direitos humanos. Os direitos humanos não são as declarações, não são. Né? Todos os povos, com suas características de autonomia ou de subordinação, fizeram desenhos declaratórios, todos. Os burgueses construíram a sua declaração, os fascistas constituíram as suas declarações, os capitalistas constituíram as suas declarações. Por exemplo, em 48, alguns países se recusaram a assinar a declaração porque não reconheciam no universal a realização das conquistas das coletividades, por exemplo, entre os camponeses do México ou entre os operários e trabalhadores bolcheviques. Então, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia se recusaram a assinar a Declaração de 48, não porque negasse os fundamentos individuais das conquistas liberais, mas que não viam na declaração o reconhecimento das conquistas coletivas, solidárias, dos movimentos que se organizaram como forças sociais emancipáveis. Os trabalhadores, os camponeses, né, os segmentos, né, que no social ganharam foro de autonomia. Né? Então, as declarações não são os direitos humanos, são uma forma pálida de representá-los e suficiente para designá-los. Serão os monumentos, as estátuas, os símbolos. Agora, há pouco, na discussão do que importa, se a negritude importa, se o feminino importa, se o trabalho importa, nós vimos nos levantes da Europa e do Norte as estátuas que traduziam, né, os símbolos de exemplos sociais, né,
constituídos como valores a imitar e a representar, sendo derrubadas de seus pedestais e jogadas nos rios e destruídas na revolta, nas sublevações. Não são os monumentos, portanto, serão as ideias. As ideias estão marcadas pelas ideologias, e as ideologias, seja sobre a sua dimensão de crença, seja sobre a sua dimensão de falsa consciência, seja sobre a dimensão psicologizante do institucional que se cristaliza, elas são redutoras e acabam representando noções de domínio, de classe dominante, de segmentos dominantes, teocráticos ou laicos, né? Mas as ideias são recortadas de um senso comum que, com aparência de teórico, não passam de ideologia em muitos campos. Por isso que as principais leituras do significado da construção dos direitos humanos, do que falamos quando falamos em direitos humanos, pensar que a história dos direitos humanos não são as histórias das declarações, dos monumentos, nem das ideias, mas sim das lutas sociais concretas, das reivindicações de protagonismo de identidades emergentes, de capacidades instituintes no agir na política, que configuram sociabilidades emancipadas e que contribui para a contínua humanização do humano. Essas formas de tradução dos direitos humanos como representação das lutas por reconhecimento e por dignidade, Herrera Flores, Sanches Rubio, eu próprio, com meu colega escrivão, num livro que publicamos para um debate teórico, conceitual e político sobre os direitos humanos, trabalhamos um pouco esse conjunto dialético de representação dos direitos humanos como tradução das lutas sociais por emancipação e, portanto, da necessidade de focar o nosso olhar interpretativo, sobretudo quando pensamos o passado que se projeta para o futuro, para demarcar, catalogar, constituir no processo político o sentido emergente do humano que se manifesta sempre em contínua e ascendente forma de expansão. O filósofo Hegel dizia que nós não nascemos pessoas humanas. Ele insistia em dizer que o biológico que nos institui não nos define, porque o humano não é uma revelação da biologia, é uma experiência na história. Nós nos tornamos pessoas humanas. E isso se faz nessas lutas de reconhecimento e de expansão da nossa própria capacidade de incorporar sociabilidades que afirmem o sentido legitimado das nossas reivindicações para a satisfação das nossas necessidades e para inserção da nossa capacidade política de agir no social enquanto subjetividades emancipadas, livres, né? Por isso que o Papa Francisco também disse que reivindicar a satisfação das necessidades e do reconhecimento do protagonismo na política não é comunismo, é cristianismo, ainda que sejam as duas coisas, porque é o que está designado no Manifesto Comunista ou no programa de Gotha, que Marx estudou, mas é também o que está inscrito nos Atos dos Apóstolos, na formulação que lhe deu Paulo e Lucas ao definir como se constituía a comunidade cristã, para dizer que, então, os cristãos viam os apóstolos trazendo o produto do seu trabalho e passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade, né? Então, veja que esse processo
de uma constituição a urgências, né, de expansão, de humanização contínua, é o que demarca a luta histórica pelos direitos humanos. E assim em todos os quadrantes da nossa experiência histórica. São os indígenas que, num primeiro momento, são vistos como selvagens, como silvícolas, como feras, como monstros. Ainda hoje, esse que se coloca como nosso presidente na ONU, defendendo um modelo de desenvolvimento, se referiu aos nossos indígenas como primitivos, como pré-capitalistas, como incapazes de gerir esse patrimônio da natureza, transformado em recurso, mas não em condição de existência. Né? Um modelo que transforma a natureza em recursos, recursos econômicos, recursos exploráveis, extrativáveis, né? Mas não pensam a natureza como base da condição da nossa própria identidade. Isso que, por exemplo, de novo agora, os índios já humanizados, nas suas lutas históricas, no seu diálogo com as referências teóricas, teológicas, né? Desde o debate de Valladolid, em 1537, quando, depois de 2 anos do experimento da conquista suspenso, teólogos e juristas se colocaram em discussão para saber se os índios eram gente ou não, se tinham alma, se podiam aceder a seus bens, algo que depois permaneceu na bula Sublimes Deus, 1537, quando o Papa Paulo III, resolvendo o debate, protagonizado por Ginês de Sepúlveda, que não achava humanidade no indígena, e de Las Casas, o bispo de Chiapas, que dizia que ali havia um corpo habitado por alma, claro, desde que se cristianizasse, né? E que, portanto, tinha subjetividade para encarnar o humano na sua dimensão plena. E o Papa diz na bula, então, os indígenas, nossos irmãos, gente como nós, podem dispor de seus bens e receber os sacramentos. Né? Então, ou as mulheres, né, não são mais o vaso de concupiscência de que fala Tomás de Aquino na Suma Teológica, né? Mas, como diz Simone de Beauvoir hegelianamente, souberam se colocar nas lutas sociais para se humanizarem, se tornarem mulheres, né? Não seres hierarquizados, destituídos de autonomia. E no caso da nossa experiência no Brasil, por exemplo, nas duas situações, e ainda mais naquelas que configuram o mundo do trabalho, né? Com uma Constituição em 1824, já inscrita na Declaração de Direitos, não será a Constituição a que não proteja os direitos humanos, diziam lá os franceses em 1789, e, portanto, todo homem nasce livre e igual em direitos, num sistema como o nosso, ainda escravocrata, 1824, em que o trabalho era escravizado, em que a mulher era subalternizada, em que os índios não eram pessoas humanas. Né? Então, essas lutas históricas demarcam o horizonte de uma subjetividade ativa que humaniza os sujeitos no social, né? E que, contra as posições atuais que hierarquizam o humano, né? Quem vai tomar vacina, quem pode comprar vacina, quem pode ter acesso aos bens que a economia gera, quem são os incluídos e quem são os vulnerabilizados. Né? Ainda assim, né, esse experimento humano permanece como um horizonte de emancipação. Né? Por isso que a nossa Constituição, a de 88, que é uma Constituição da cidadania, a primeira era chamada da mandioca, porque ela era patrimonialista, porque ela era patriarcalista, porque ela era racista, né? Excluía da cidadania a subjetividade ativa dos escravos, que não eram pessoas humanas, das mulheres, que não eram cidadãs plenas, dos indígenas, que eram silvícolas, um subproduto da condição ecológica. Né? As lutas sociais nossas
inscreveram na Constituição de 88 essa inserção plena na vida política e na vida econômica, por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã e por isso que ela afirma a democracia como seu fundamento, no sentido de que a democracia é essa possibilidade de criação permanente de direitos. Possibilidade de criação permanente de direitos. Direitos não são quantidades estocadas em almoxarifado legislativo. Direitos são relações. E as relações não têm limite, porque elas são expansíveis e elas são, portanto, designativas de novas e enriquecidas sociabilidades. Então, eu diria assim, os direitos humanos são um legado, mas esses direitos humanos que se inscrevem nas lutas sociais por reconhecimento e por afirmação da dignidade do humano emancipado, ainda mais humano, cada vez mais humano. Sempre numa possibilidade infinita de que o humano seja uma experiência sem fim, né? Que a cultura faz materializar-se. A gente não quer só comida, a gente quer balé, a gente quer diversão, a gente quer sonhar. É um pouco o que Krenak, Schopenhauer têm dito nos seus textos de uma antropologia antropocena, e não mais humanizada numa hierarquia, mas que pensa a reintegração dos sujeitos do social, que são a integração do homem e da natureza, da natureza e do homem, não é isso? Que algumas constituições já acederam, já se compartimentalizaram. Então, pelo simbólico do nosso encontro, vejo a tela se tornar plena, sinto que meu tempo flui, né? Mas tivemos a ocasião, por exemplo, de demarcar uma carta de navegação para o futuro. Então, eu quero dizer assim, temos futuro porque temos projeto, e esse projeto está inscrito hoje na salvaguarda da nossa experiência utópica civilizatória, quando vemos contra esses autoritarismos obscurantistas o social se organizar para transitar para o futuro. Nós com nós mesmos, as respostas sociais que surgem a todo momento, em todo lugar. Araraquara, morte zero há 6 dias. Por quê? Porque a edilidade se coloca em um horizonte de diálogo com o social e constrói políticas compactuadas para vencer o econômico e colocar a vida como ponto de referência para as políticas sociais, as políticas públicas. Vemos os indígenas fazerem desintrusão, autocontenção, construírem com o resgate de suas práticas ancestrais, as suas medicinas, porque não chega oxigênio para eles, porque não chega vacina para eles, porque não há políticas de reconhecimento do seu papel, ao contrário, são eles que levaram ao Tribunal Internacional a denúncia de genocídio que as autoridades estão praticando no país. Se houver um momento de tipificação do crime de lesa humanidade, dessa gestão com características genocidas, essa forma de tipificar terá sido a que os indígenas brasileiros levaram para os fóruns internacionais e foi a primeira medida que começou a tramitar no Tribunal Internacional Penal. Então, eu diria, o social está construindo o seu projeto e está designando qual é o seu horizonte de futuro. E eu acho que esse encontro de hoje, ao recuperar o ecológico, o ambiente para se integrar ao social, né? Porque o social é aquela clivagem, a natureza é vida, porque o social inscreve na sua devida consideração a dimensão de vida que ela representa, sem o que nós não nos colocamos como subjetividade ativa. É o que Ailton Krenak, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ou em A Vida Não é Útil, mostra para nós. E por isso que aqui, Leila e Eduardo, acabamos, pelo nosso programa de direitos humanos, de propor ao Conselho Universitário da UNB a outorga do título de doutor honoris causa ao Ailton Krenak, porque, entre outros fundamentos, que não são apenas os epistemológicos,
desenvolvemos a tese de que não adianta fazer política de inclusão por ações afirmativas se, junto com elas e com os que entram na faculdade por cotas, as cosmologias não entrarem também, as representações do mundo não entrarem também. Então, outorgar o honoris causa a ele e a Sueli Carneiro, que estamos propondo, significa dizer que a planta epistemológica da universidade tem que se abrir para poder pensar o social pela mediação dos direitos humanos, que é a carta de navegação para o futuro que queremos construir. Então, era um pouco esse tempero que eu queria trazer para as discussões aqui, que certamente nesses dias que tivemos, né, terão, vamos dizer, sido recortadas nas ricas interlocuções que se estabeleceram, né, e que terão contribuído, né, para essa exigência que o presente coloca para nós de discernir, para além da euforia ou para além do obscurantismo, né, as reservas utópicas que precisam se reinstalar na nossa experiência política, para ressignificar, redignificar a política, sem a qual o humano não se realiza, porque fora disso é a barbárie, fora disso é cada um sendo lobo do outro ou predador do outro, não é isso? Então, é uma alegria estar com vocês, compartilhar um pouco dessas ideias que estão colocadas nas obras que a gente faz, né? E que tem sido referencial da nossa interlocução na universidade, entre os pares, mas, sobretudo, da universidade no diálogo com o social, no qual a universidade se instala e para quem deve, em última análise, oferecer tudo aquilo que elabora como representação da vida humana e da ação humana no mundo. Muito obrigado, professora Leila, pelo convite, professor Eduardo, pelo acolhimento. Espero ter contribuído para o que vocês colocaram na agenda de discussão dessa terceira semana. Meu Deus, não sei nem como que eu agradeço, né, uma fala dessa, mas, assim, foi muito motivadora, né, pensar essa utopia, né, e como discutir isso em sala, nós professores, né, nós que lidamos com os nossos estudantes, né, como torná-la uma coisa aquecida novamente, né, essa busca, né, por esse, não lugar, como disse o professor Roberto agora há pouco, né, mas um lugar como algo a ser construído, né. Enfim, nós temos aqui, professor José Geraldo, uma infinidade, né, de comentários com os quais você já está acostumado a lidar, né? Elogios, né, uma infinidade de pessoas, nossos estudantes, de vários campos, de Paraíso, de Augustinópolis, de Dianópolis, aqui de Palmas, né, de serviço social, de direito, todos muito felizes com a sua fala, e agraciando muito, né, essa sua fala. Professores também, professor Mauri, do Serviço Social, professora Clarissa, professor Rubens, professor Giovanni, professora Medina, professora Alessandra, Marinalva, professor Fabian, enfim, os colegas todos aqui conosco nesse momento, como você falou, construindo essa carta, né? Essa democracia não como uma forma de governo, mas como um modo de vida, né? Como uma maneira de viver, enfim. Temos algumas perguntas, eu não quero me alongar muito, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã conversando, né? E eu sei que você gosta muito de um bom papo, né? Então, eu vou passar, nós dividimos aqui em blocos de 3 perguntas, eu vou passar as primeiras 3, e depois eu passo para o professor Eduardo, tá bom? Sim. Pode ser assim? Então, eu vou falar as 3, eu vou falar logo as 3, e depois você responde tranquilamente, e depois o professor Eduardo passa as outras 3, tá? Bom, nós temos aqui uma pergunta da professora Medina, né, da ProEx.
ela pergunta: que aspectos do passado são inegociáveis para olharmos de forma mais profunda, a fim de termos alguma possibilidade de futuro? Creio que na sua fala você falou um pouco disso já, né? Temos uma pergunta aqui do professor Roberto Amaral, da UFT. Podemos acreditar na seriedade das proposições de Joe Biden declaradas na cúpula do clima, né? Temos uma pergunta da Rayane Arruda. Professor José Geraldo, por que culpam tanto os direitos humanos por defender marginais, né? A gente lida com esse tipo de situação, né, o tempo todo. Bom, são essas 3 colocações, né? Eu não vou falar aqui da infinidade de comentários que tem, porque senão a gente delonga muito, né? Vou passar a bola para você, professor. Então, são questões instigantes, né? Como disse, em relação ao que propõe a professora Medina, um pouco eu trabalhei na minha exposição, embora de modo bastante geral, né? No contexto de que, com a designação de direitos humanos, eu falava do legado do passado para o futuro, né? Agora é recortar isso, né? Se os direitos humanos, como eu disse, são as lutas históricas e concretas para humanizar-se, a nossa tarefa é designar o sentido ativo das principais lutas que se colocam nesse contexto. Por exemplo, pensando na pandemia, né? Hoje, no debate do fórum, alguém dizia assim: o vírus é bastante democrático, porque ele alcança todo mundo. Mas quem morre? Quem morre? Quem tem acesso aos planos de saúde e às UTIs? Está trabalhando em casa. Quem é que está. Por exemplo, aqui em Brasília, outro dia assisti uma cena quase própria para figurar na Divina Comédia do Dante Alighieri. Uma grande carreata de carros super avançados estrangeiros de marca, com pessoas estendendo bandeiras pelos tetos solares desses automóveis, e elas reivindicando do lugar protegido em que se encontravam o direito delas de que os proletários saíssem do lockdown para vir trabalhar nos ônibus lotados, no transporte precário, nas condições precárias de proteção, nas suas residências e nas suas fábricas e nas suas lojas para o seu enriquecimento. Porque o que a gente tem assistido é que, com a pandemia, os pobres estão mais pobres e os ricos estão mais ricos, né? Então, a gente precisa discernir nesse campo e verificar, por exemplo, que não é aceitável esse tipo de demanda de política pública, nem é aceitável o tipo de reforma que a gente assiste no mundo do legislativo, por exemplo, para modificar a CLT, a lei da presidência, né? Porque o que elas produzem é mais expoliação, mais opressão e, em última análise, né, o direito do trabalhador se sacrificar no interesse do seu patrão. Não é isso? Então, a gente precisa discernir. O Fórum Social Mundial que está se instalando é sobre democracia e justiça, exatamente para desnudar um sistema que opera para a garantia dos negócios, mas não para a inserção dos que reivindicam novos direitos no processo de distribuição da riqueza e de participação na vida política. Então, o que se trata é de fazer esse catálogo, as lutas sociais, as lutas das mulheres, as lutas das periferias, as lutas por inclusão, as lutas por inclusão, né? E aí assistir esse fenômeno, né, de que, para se proteger, no sentido de manter o seu status quo e seu sistema de apropriação, o detentor da máquina de produzir normas criminaliza o protesto, criminaliza as lutas sociais, está chamando. Essa semana, a Polícia Federal notificou Boulos por um Twitter,
e aplica a Lei de Segurança Nacional no interesse do dono do capital contra a luta social do trabalhador, que criminalizado vira bandido, não é isso? E, por isso, convoca o sistema. Então, a gente tem que produzir o inimigo, produzir o inimigo, produzir o fantasma que assusta, produzir o bode expiatório social para cumprir a sua função sacrificial pela criminalização. É, no limite até de aceitar algum extermínio, ou alguma milícia, ou alguma forma de contenção pelo armamentismo, não é isso? Mas, em última análise, privilegiando o capital contra o trabalho. Então, o banditismo que coloca, né, a questão dos direitos humanos como sistema que protege bandidos, é a ideologização desse sistema, é a maneira ignorante de lidar com essa realidade e não perceber que essa forma de conter o social não alcança os bandidos, alcança nós mesmos. Alcança nós mesmos, alcança cada um de nós, por exemplo, no contexto da nossa possibilidade de exercitar a cidadania na vida civil. Eu não posso mais protestar, não posso mais reivindicar direitos, né? E, no limite, eu serei criminalizado e, no geral, serei classificado como um criminoso ou como um bandido, não é isso? Não é o que tentou se fazer com o presidente da República? Enquanto isso, aqueles que têm uma série de indícios, de figuras e de comportamentos tipificáveis, estão aí ostentando os galões nas ombreiras, se locupletando com os cargos públicos para remunerar a sua lealdade e gerando com a sua incompetência a tremenda pilha que ainda querem fazer parecer que é uma estatística, mas que começa a tomar o rosto dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, né? Como disse Stalin, 300 mil mortos é uma estatística. Mas, quando a gente olha o rosto de cada um desses que morrem, e a estatística toma a face de nossos parentes e de nossos amigos, aí a coisa muda, né? Então, eu diria assim, que deve a conscientização que é feita pela educação, que, como dizia Paulo Freire, a educação não muda o mundo, mas muda a gente é que tem que mudar o mundo, não é isso? E que tem que transformar a realidade, né? Isso, o que tem a ver com o Biden, não é isso? O Biden. Não sei, vamos ver. Não dá para levantar hipótese. Né? Não dá para levantar hipótese. São as conjunções que vão se estabelecer, mas, por exemplo, aparentemente, por mais que nos Estados Unidos, né, o capital organize as estruturas partidárias em torno das mesmas representações do sistema industrial militar, né, há leituras diversas sobre a responsabilidade social que certos governos podem realizar. Nós já vimos isso em várias ocasiões. O trágico não é o que eles podem ou não podem fazer, é o que o sistema faz ao reagir a essas formas. Matam alguns, não é isso? Matou Lincoln porque fez a abolição, matou Kennedy porque queria construir um outro sistema de alianças, né? Então, eu não sei, o Biden, por exemplo, não está agindo apenas por um impulso de caridade. Ele está lidando num horizonte de tensões graves no mundo inteiro. Ele tem que lidar com a China, ele tem que lidar com a Rússia, ele tem que lidar com o modo como, nas relações internacionais, a justiça e a democracia fazem sentido civilizatório, né? Alguns sinais dele são importantes. Ele quer levantar o embargo a Cuba, ele não quer saber do muro que separa o Rio Grande, ele não aceita o discurso de Bolsonaro, né? E ele dialoga com a intelectualidade e com o sensível americano e mundial.
né? Agora mesmo, Leonardo DiCaprio e outros artistas pediram que ele não dê recursos para quem devasta a floresta amazônica, não é isso? Não dê recursos. Né? E ele disse hoje, né, não quero saber do seu discurso, quero saber da sua prática. Né? Então, eu acho assim, vamos ver, é uma aposta, né? É uma aposta que, certamente, no momento, parece ser mais verossímil do que há pouco representava essa hegemonia branca de Ku Klux Klan que se instalara de modo fascista nos Estados Unidos, não é isso? Sim. Se instalara de modo fascista. Eu até acho que quem vai ganhar o Oscar esse ano é o filme do Tom Cruise, Relatos do Mundo. Porque não é só a história de cowboy estar ali, é a emergência do hegemonismo branco fascista nos Estados Unidos. Né? Muito obrigada, professor. Pode continuar, quer terminar? Não, eu posso continuar, mas aí, como você disse de outro bloco, vamos ver se eu continuo a partir do outro bloco, não é isso? Sim, eu creio que ele respondeu essa pergunta, só um minutinho, Eduardo, ele respondeu várias perguntas na fala dele, né, eu observei aqui, de estudantes da Delimar, do Giovanni, do professor Giovanni, de várias pessoas, né, ele respondeu nessa fala já várias perguntas. Passo para você, meu amigo. Obrigado, Leila. Professor Zé Geraldo, olha, os comentários ali são os mais elogiosos possíveis e, de fato, é um privilégio poder ver o senhor falar, porque são palavras muito necessárias e muito importantes. Vamos aqui para mais uma rodada de perguntas. Tomara que alguma venha alguma que me dê chance de eu falar do direito achado na rua, não é isso? Acho que é essa próxima agora, professor. Tá. A Vida Camila, que trabalha conosco, é servidora também da Unitins, trabalha conosco na ProEx, ela pergunta, professor, como o senhor avalia as discussões sobre direitos humanos nos cursos de direito do Brasil e o que sugere para avanços nesse sentido, né? A Maria Borges Ribeiro também pergunta, professor José Geraldo, diante das conquistas, direitos sobre a terra, indígenas são atacados em sua mais nobre produção de subsídios alimentícios. O que o senhor teria a dizer sobre esses ataques a comunidades indígenas? E, por fim, aí eu tomei a liberdade de fazer uma pergunta também, né, é que eu assisti a sua live com o Luiz Nassif, né, e eu vi que o senhor estava se declarando lá como um otimista, né, em relação a esse futuro, né, esse futuro em disputa. E aí eu queria saber, ver, assim, dar essa oportunidade para o senhor falar mais um pouco, né, de como ser otimista, assim, mesmo a gente vivenciando esse presente tão cruel, né, que, como o senhor mesmo falou, a gente está com um número gigante, né, de mortos, né, e que são rostos, né, são parentes, são amigos, são colegas de trabalho. Então, como ser ainda otimista assim, nesse cenário, né, enquanto brasileiro? Uhum. Bem, vou começar pelo otimismo, né, para poder, de certo modo, iluminar as questões que vêm a seguir e que se tornam mais plausíveis na medida do meu otimismo. O meu otimismo não é celebratório, né? O meu otimismo deriva da constatação de que o movimento do real é um movimento que vai para adiante. Vai para adiante. Quer dizer, se eu sou capaz, por exemplo, hoje, de olhar para o meu país e reconhecer nas lutas históricas dos movimentos sociais, dos antigos movimentos e os novos movimentos, né, o desenho de uma sociabilidade emancipável, é porque a história opera no sentido de abrir o horizonte para as formas concretizadoras da dignidade e dos direitos. Né? Há menos de 200 anos, nós tínhamos todo o sistema de trabalho configurado como trabalho escravo e, portanto, o trabalhador desumanizado, porque o escravo não é gente, é coisa.
E a gente viu, por exemplo, com todas as dificuldades, esse mundo do trabalho, que há pouco era alienado do humano, colocar um presidente da República com uma representação sua direta, um operário, né? E a gente compara o que foi o trabalho desse operário na presidência da República, em termos de elevar a dignidade da vida humana, como um modelo que não sai da nossa consciência. Você pode ter regressões conjunturais, pode ter tensões e conflitos nas disputas de projetos, mas o horizonte histórico não nos afasta do futuro mais, sob a linha dessa expansão. Por isso que Paulo Freire distinguia a consciência real da consciência possível, mencionando que a consciência real é aquela que se manifesta imediatamente nas nossas opiniões e nas nossas ações cotidianas, mas por trás dela há um acumulado que é constituído pelo que nós acumulamos na nossa experiência coletiva e que, em situações dramáticas de crise e de tensão, vem à tona e nos põe para adiante. Ele se valia de um pensamento de um sociólogo francês, Lucien Goldman, que escreveu sobre esse tema e que usava uma metáfora terrível para explicar essa passagem do real para o possível. Dizia assim: o povo que cuspia na tumba do czar era o mesmo que no dia anterior beijava o chão que pisava. Então não se iludam estes que imaginam que têm a adesão do social, porque no aflorar da consciência possível, uma situação de crise produz aquilo que um outro sociólogo brasileiro, Lúcio Kovarik, chamava de momentos de fusão, quando, então, tudo converge. Como aconteceu, por exemplo, no Brasil em 88, que se pretendia instalar uma constituinte negociada de conciliação por cima, de produção de notáveis, que chegaram até a fazer um projeto, a Constituição dos Notáveis, Comissão Afonso Arinos, e quando a Assembleia se instalou, o social tomou conta do espaço da Constituinte e elaborou esta obra fantástica que é a Constituição da Cidadania, na qual os movimentos sociais inscreveram o seu projeto. Os indígenas, por exemplo, os indígenas, esses que aqui são mencionados, e que são capazes de se organizarem como sujeitos e se constituírem como protagonistas, estão agora aqui em rede, não podendo estar na esplanada, no abril indígena, e estão construindo a sua pauta e dizendo que eles se organizam com o governo, sem o governo e contra o governo, porque a autonomia deles é que prevalece, no sentido de que sua agenda constrói, e é por isso que eles ganharam a titularidade no Supremo da sua capacidade de pleitear em ADIM, né? O reconhecimento das suas teses, marco temporal, salvaguarda da proteção aos povos indígenas em face das políticas acanhadas e claramente anti-indígenas que estão em curso, né? E que provoca as alianças que nós estamos tendo e que vão, de certo modo, ajudar a que, por exemplo, mesmo com aquilo que tem sido o empreendimento colonial, né? Como diz o Krenak, nós não nos preocupamos com as nossas lutas, porque a gente luta há 500 anos. Nós nos preocupamos com as suas lutas. E por isso que a nossa luta não é por nossa humanidade, é pela sua humanidade. Não é o que a gente pode fazer pelos indígenas, é o que eles estão fazendo por nós. Porque são eles que estão representando a dimensão interpelativa de um futuro, né, que seja um futuro de aliança, né, que, aliás, é meu último artigo no livro que eu me referi, que é o Pós-Pandêmicos, em aliança com os povos indígenas.
não por uma questão de um recorte elegante, mas porque é um paradigma. É o paradigma que escreveu nas constituições chamadas latino-americanas, o que aqui a gente tem chamado de constitucionalismo achado na rua, porque essa prática de um social que traduza essas mobilizações dos movimentos sociais. Seremos capazes, os juristas, para voltar à questão do ensino do direito, né, de dar conta disso? Seremos capazes? Eu acho que sim, porque ainda que haja surtos, tipo uma espécie de varíola funcional à lá lava-jatismo, no contexto da reivindicação da função transformadora da justiça, a gente é capaz de resgatar as instituições para uma reforma da justiça e uma reforma da justiça que a gente quer acessar, que é o debate sobre ensino jurídico, que produz essa condição que a gente assiste no lava-jatismo, não porque isso seja um limite do ensino jurídico, mas porque isso é um limite de classe. É porque, por mais que se discuta nessa transformação. E olha, eu fui vice-presidente da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB por 18 anos. Toda a reforma eu acompanhei. Eu fui membro da comissão de especialistas do MEC. As diretrizes eu acompanhei. Eu fui membro da comissão de elaboração dos sinais. Participei da produção da norma que criou o Sistema Nacional de Avaliação. Eu fui membro das comissões de Exame Nacional de Cursos, do ENAD. Então, não é a questão do ensino que está em causa, é a questão da classe que tem acesso à educação superior. Então, é essa tensão que faz com que, por exemplo, a inserção das práticas emancipatórias na educação sejam filtradas numa apropriação classista daquilo que é, por exemplo, ainda a capacidade de... Mas, por exemplo, a minha universidade, que na disputa da DPF sobre as cotas, uma das provas que nós fizemos para mostrar a segregação do classístico na educação superior foi entregar ao ministro Lewandowski as fotografias das colações de grau de Direito, Medicina, Engenharia, e dizer que, olha, isso aqui não é Escandinávia, embora a fotografia pareça indicar a Escandinávia. E hoje, na Universidade de Brasília, a maioria é de pretos e pardos, e de indígenas. E, por conseguinte, por exemplo, agora, nessa semana universitária, quem está mobilizado são os estudantes indígenas, por causa do Abril Indígena, para discutir suas condições de vida, suas condições de trabalho. Então, a gente transforma as possibilidades, mas ainda é uma estrutura de classe. Então, não é que os direitos humanos sejam impermeáveis à educação superior e ao ensino do direito. É que a predominância das classes hegemônicas e dominantes, as classes burguesas, no sistema de acesso ao ensino superior, apropria isso, como a gente viu na revelação das mensagens do Intercept. Eu participei de um livro sobre como fazer a leitura dessas mensagens. E falei, essa gente ruim, essa gente má que se junta, conspira e quer, como no passado colonial, se apropriar do patrimônio social no seu interesse, sob novas formas de coronelismo, de clientelismo, de nepotismo, de prebentismo, não é? Que nossos intérpretes revelaram. Basta ler livros de Darcy, Victor Nunes Leal, Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, José Murilo de Carvalho. Né? Então, eu diria isso, e acho que o debate está aberto aí, a gente só precisa prestar atenção nele e levar em conta
Né? Por isso que você se referiu ao Nassif e ao meu otimismo. Né? O meu otimismo não é celebratório, não. O meu otimismo é um otimismo de vontade, entendeu? Como o filósofo diz, a razão é pessimista, mas se você politicamente não for otimista, você estagna, você se rende, você se acovarda, você vai para trás, você se entrega, você deixa que o opressor tome conta da sua mente. Então, ele que tem que lutar por espaço. E eu acho que eu falei ontem no debate com o Boaventura, nós não estamos atrasados. Essa aparente força do obscurantismo da direita ensandecida é porque a nossa utopia acendeu a luz no ambiente e as baratas se alvoroçaram. Elas não dominam a casa, elas estão no esgoto, mas quando você acende a luz, elas saem correndo feito dois, baratas tontas. Então estão aí. Só que são baratas tontas que se armaram, que são milicianas, que são rentistas, né, que são acostumadas a contratar pistoleiros, agentes de seu interesse e da sua expansão. Né? Mas a história está conosco. E, nesse momento, a gente tem que comprar algumas lixeiras e botar à margem do nosso caminho, porque muitos deles vão para a lixeira. E nós vamos seguir adiante. Porque não há como deter a civilização. Há como distinguir os processos civilizatórios, né? Mas não há como deter a civilização. E a civilização que se coloca para a gente é uma civilização solidária, fraterna, capaz de um associativismo civil, como estão mostrando entre nós as respostas sociais. Qual o maior programa de distribuição de alimentos no Brasil hoje? É do MST, não é do governo. Qual é o maior programa de defesa contra a pandemia? São das estruturas coordenadas, não das subordinadas. Até em algumas institucionalidades, como, por exemplo, no Consórcio Nordeste, em aliança com o social, ou algumas prefeituras, como Araraquara, Santos, né? Que os jornais, por exemplo, nunca dizem quem é o prefeito, nem quem é o partido que o que não significa que, por ser desta daquele partido, tem a garantia, até mesmo porque a gente sabe que lá atrás as experiências de participação popular nas edilidades foram feitas antes mesmo do PT existir. Né? Verdade. Mas essas experiências de participação são nossas, né? São do social que toma conta do estatal quando luta democraticamente por transformar o Estado num mediador da democracia. É a nossa luta. Verdade. Eles passarão, como diz eles o passarão. E nós passarinhemos. E nós passarinhemos. Muito bom, professor. A gente ficaria aqui a noite toda ouvindo a sua fala. Eduardo, não sei, era você que era para voltar, amor? Não, era eu? Pode continuar. Pode continuar. Mas, pelo adiantado da hora, né, já vamos caminhando aqui para encerrar. Não vou mais fazer perguntas, nem o Eduardo. Eu quero mais agradecer, né, pela sua presença. Passa tão rápido, né, a sua fala é tão envolvente que a gente nem vê o tempo passar. Você já deve estar cansado de ouvir isso, mas eu reafirmo, né? E toda a equipe, né, da terceira semana de Direitos Humanos, da Unitins, e da segunda mostra de fotografia que nós tivemos também, agradece demais a sua disponibilidade, vir aqui, né, nesse momento virtual, nos agraciar com a sua fala tão relevante, tão importante, tão motivadora, né? Otimista, mas no sentido não de um otimista, como o senhor disse, mas um otimista reativo, né? Que mexe com a gente, faz a gente pensar em formas de agir, né? Nos sinalizando esse caminho, né? E alternativas, tanto para o meio ambiente, como para a vida, como para essa realidade que a gente está vivendo, né? Da Covid. E muito obrigado, né, de coração. Eu agradeço em nome de toda a equipe da ProEx, de toda a Unitins. Isso vai ficar gravado, né? Nós vamos ainda
passar para muita gente ouvir, porque é muito importante tudo que o senhor falou. Eu termino aqui com uma frasezinha lá do Marx, né? Para variar. Como ele diz lá no final do manifesto, né? Os proletários nada têm a perder e o mundo todo a ganhar, né? Então, é nessa perspectiva que eu quero terminar esse momento e passar a palavra para o professor Eduardo, né? Nós temos o mundo inteiro a ganhar. Depende de nós, como o senhor falou, e o seu otimismo nos motiva e nos contagia. Muito obrigado, professor. Obrigado, Leila. Professor, muito obrigado mesmo. Assim, eu me sinto extasiado agora depois da sua fala, e eu acho que é um reflexo pelos comentários que nós temos no chat, pelas mensagens que eu estou recebendo aqui no WhatsApp, é um reflexo. Esse meu sentimento reflete também o sentimento do público, né, que estava aqui, está agradecendo. Realmente foi uma fala muito importante, uma fala que nos dá também essa esperança de caminho, né, que nós somos sujeitos da história e nós estamos aqui também para mudar, né? Eu particularmente adorei a sua metáfora das baratas, porque eu acho que é exatamente isso mesmo. Acendemos as luzes mesmo e agora vamos, com o tempo, colocá-las de volta no esgoto, né? Que é o lugar que nunca deveriam ter saído, né? Então, muito obrigado, professor. Eu também aproveito o momento, né? No início, o senhor me parabenizou pela organização, mas eu divido isso imensamente com a equipe da Pró-Reitoria de Extensão. Vou falar aqui o nome da nossa pró-reitora, a professora Kildes, que deixa a gente sempre muito à vontade e é muito participativa, acompanha todos os nossos projetos. Falo também, né, da Milena Jacundá, que é a coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, que é quem organiza esse evento, e ela também é nossa coordenadora de extensão, e no nome das duas eu mando um abraço assim, muito especial a toda a equipe da Pró-Reitoria de Extensão da Unitins, que é uma equipe que eu tenho a honra de conviver diariamente, assim, a gente tem formado uma família de verdade, assim, né? Então, professor, muito obrigado, um abraço, um agradecimento também a todos os nossos espectadores lá, muitos comentários no chat, né? Ficaram até agora, né, Eduardo? Até agora conosco, né? Mas também eu ficaria, né, com a fala dessa, né, professor? Eu ficaria até mais. Mas, enfim, né, o tempo também, às vezes, nos limita, né? Sim, é verdade, é verdade. Lembrando que tem pós-graduação chegando aí, hein? Política Social e Direitos Humanos, inscrições abertas. Ainda vou chamá-lo de novo, hein? Certo, isso. O bom desses encontros virtuais é criar os vínculos para depois sair resgatando os abraços, os abraços contínuos, né? O expandir da nossa amorosidade, né? Sim. Obrigado, professor, pela sua humildade, pelo seu amor, pelo seu carinho que foi demonstrado hoje aqui. Muito obrigado. Então, até breve e também a todos os que nos acompanharam aí, né? Eu vi que o Mauri achou que eu não fechei direitinho a questão do Biden, né? O Biden não é propriamente um libertador dos povos, né? Ele é chefe de uma potência, né? Mas não tem mais a competência para agir no mundo como um gestor único que não tenha que ser contido por outras forças que dividem os interesses globais, né? E é aí que a gente se situa, né? Claro, no fundo, o interesse deles é o interesse dos seus investidores, né? Do seu sistema, da sua estrutura industrial e militar, né? Mas lá eles estão melhor do que aqui, porque se a gente sai o tenente, entra o general, quer dizer. Isso aí, gente. Então, tchau, gente. Um abraço, professor. O que é esse 30 que está no alto da tela? Esse 30? 30 anos da Unitins. 30 anos da Unitins. Isso. Muito bem, tá.
Um abraço forte, professor. Um abraço, professor. Um prazer. Estou vendo ali o Paulo Freire e Isso. depois quem é? Outra é a Marielle que está aqui? Não, o Milton Nascimento. É porque eu não estou vendo, você está com o seu cabeção na frente dele aí. Tá com o toque das tranças aí, né, Du? Pois é. Hoje. Cabeção no sentido da inteligência, né? Quer dizer, cabeça que cabe muita coisa, não é isso? Obrigado, professor. É isso aí. Muito bem. Obrigado, Muito gente. Bom. Então, Obrigado. até logo. Bom final de semana, né? Bom descanso, isso Obrigado. mesmo. Obrigado, professor. Até lá. Um abraço.